Oiê, tudo bem? Gente, chegamos no episódio 24 da Espiral de Mudanças e hoje eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu estava louco para contar esse episódio, que eu vou revelar coisas incríveis até o final. Então, assim, por mais que eu me empolgue aqui, que eu fique, que o vídeo fique um pouco mais longo do que o normal, assiste prestando muita atenção em cada passo que eu vou contar, porque talvez tenha sido um dos momentos mais marcantes nesse processo da espiral e que com certeza você vai conseguir aplicar na sua vida. Porque também, né, gente, não adianta nada eu ficar falando aqui para vocês se vocês não puderem aplicar na sua vida, né? E esse daqui é aquele tipo de coisa que dá mesmo. Então presta atenção e vai comigo até o final, tá bom? Bora lá. Bom, eu estava fotografando as mulheres que eram inspirações de vida para mim, no caso, lá em Londres, né? E isso seria, então, a minha exposição fotográfica. E aqui eu estou te contando o processo, como eu fui encontrando essas pessoas, né? Eu já tinha conseguido lá vários patrocinadores, várias pessoas para me apoiar e a coisa estava andando, né? Estava indo bem. Então eu resolvi, e antes de te contar da próxima mulher que eu vou fotografar, eu quero te contar um papo que eu tinha constantemente com a Bia. A Bia é uma pessoa muito maravilhosa, eu ainda vou falar mais dela aqui no canal. E que a gente estudava junto na escola, né? E ela estava me perguntando, uma vez a gente estava conversando sobre como que a gente faz o pedido para o universo. Sabe quando você está pedindo alguma coisa? E fala, nossa, eu queria muito, e ora, e reza, e pede, como é que essa funciona? Eu falava assim, olha, isso deve ser bem parecido, tá? Com o caso de você pedir alguma coisa para um amigo. Por exemplo, você chega para um amigo e fala, fulano, você pode comprar pão na padaria para mim? Aí ele fala, claro, daqui a pouco eu vou ali. Aí passa um minuto, você fala, fulano, você pode comprar pão na padaria para mim? Eu falei, sim, eu já falei que eu vou, espera só um pouquinho que eu já estou indo. Aí passa lá uns 5 minutos, você fala, ô fulano, e o pão na padaria? Aí o cara fala, porra, né? Já falei que eu vou, dá um tempinho aí, peraí que eu já estou indo. Aí daqui a pouco passa uns 10 minutos, você fala, e o pão na padaria? Aí ele te manda pro inferno, porque ele fala, olha aqui, eu já não falei que eu vou, para de encher meu saco. Eu sempre acreditei que quando a gente faz os nossos pedidos para Deus, para quem você achar que é a sua espiritualidade, quando a gente pede de verdade, pede de coração e acredita de verdade que aquilo vai acontecer, parece que aquilo fica impresso nesse mundo de realizações espiritual. E quando você faz isso, é igual esse amigo, você fez, você acredita que ele vai fazer, você já sabe que aquilo vai ser realizado, você não pode ficar enchendo o saco toda hora, sabe? Você pede e acredita que aquilo vai acontecer. E era isso que eu estava vivendo naquele momento. Eu já tinha pedido para tudo acontecer e agora eu estava vendo muita coisa acontecer. Então, de todas as meditações, de todos os pedidos que eu estava fazendo na vida, eu precisava agora relaxar e seguir naquele fluxo, porque precisava realizar. Então presta atenção você na sua vida, por exemplo. Às vezes você está pedindo, e parece que não para nunca de pedir, e parece que nunca acontece. É porque você precisa acreditar numa força tão grande, na hora que você sentir que entendeu o seu pedido, relaxa, não fica enchendo o saco do divino para que aquilo venha acontecer na sua vida. É assim que eu acredito e eu acho que é assim que funciona. Então você analisa na sua vida e vê como é, né? E aí então chegou o momento de eu começar a fotografar mais mulheres. E eu me lembrei de uma história que uma vez eu estava extremamente estressado, de verdade, lá quando eu trabalhava com a TV, e eu fui ao médico. E o médico falou, olha, ou você para agora ou você vai morrer. E eu tinha 20 e poucos anos de idade. Como que isso podia acontecer, né? E aí ele falou, olha, você está num grau de estresse tão grande, que era nessa época que eu trabalhava na TV, não era porque a TV era estressante, é porque eu estava infeliz, né? Você já deve ter conhecido pessoas assim. E aí eu fiquei tão desesperado com o que ele estava falando, eu tinha tanta certeza que realmente aquele estresse estava me destruindo no trabalho, que eu entrei na primeira agência de turismo que eu vi na minha vida, isso lá em Florianópolis ainda, e na hora que eu entrei naquela agência, eu falei assim, me coloca no primeiro voo para qualquer lugar. Olha isso. A menina falou, você tá louca? Eu falei, me coloca no primeiro voo para qualquer lugar. Eu preciso sair daqui, que eu preciso descansar. Preciso saber que a minha vida tá valendo a pena, sei lá. Já era louco lá naquela época. E aí ela me conseguiu um voo para Buenos Aires no outro dia, às 7 da manhã. Eu corri para casa, embalei minhas coisas de mala, liguei para o meu chefe na TV e falei, te vejo daqui 5 dias, porque senão eu vou morrer de estresse, então eu tô indo para Buenos Aires. Era assim que eu era e fui.
E aí quando eu tô dentro do avião, eu escuto uma menina falando com a mãe dela no telefone uma história idêntica à minha. Tipo, eu tava estressado, simplesmente peguei o avião e vim embora. Eu falei, mentira, isso não tá acontecendo. Essa menina, eu escutava, ela tava sentada no banco de trás. E eu falava, gente, não é possível, ela tá vivendo a mesma história que eu, a gente tá dentro do mesmo avião. Quando a gente desembarcou lá na Argentina, a gente trocou uma ideia e a gente acabou convivendo alguns dias ali, passeando em Buenos Aires nessa época. E nessa época nós fizemos um juramento para nós, que a gente mudaria de vida, que um dia a gente ia conseguir realizar aquilo que a gente ia querer e não ia mais ficar estressado com essa história de trabalho. Pois foi essa menina que um tempo depois se mudou para Nova York e depois ela se mudou para Londres na época que eu estava em Londres. E ela foi fazer o quê? Mestrado. Ela era do mercado financeiro, ela saiu do banco que ela trabalhava, ela se arriscou na vida e foi fazer o mestrado em Londres. A foto que eu fiz com ela foi para representar isso. Eu fiz a foto na London Bridge, atravessando o rio, bem cedinho de manhã, onde todos aqueles caras vestindo preto, cinza, as mulheres todas meio que de preto e cinza indo trabalhar no mercado financeiro, ela estava de roxo, linda, andando no meio daquelas pessoas, assim, tipo, para mostrar ela, brasileira, se especializando, estudando, crescendo, para poder evoluir no próximo passo dela. Então, para ela, orgulhoso que eu estava envolvida no meio de todos aqueles caras do mercado financeiro, eu dei a palavra educação, porque educação é uma coisa que quanto mais a gente tem, mais ela abre portas, mais nos leva para frente, e aquilo para mim era muito inspirador, né? E aí uma próxima mulher que eu fui fotografar era uma pessoa extremamente inspiradora para mim, pela sua espiritualidade, que é a Mel, a Melissa. Toda vez que eu encontrava com a Mel, eram conversas sobre energias, sobre a natureza, sobre as alimentações saudáveis, sobre como você respeitar a sua energia, como você colocar você num estado de conexão perfeita com o mundo que te cerca, no mundo da natureza principalmente, né? Então a Mel, que eu tinha conhecido ainda no Brasil, fazendo malabares na praia, era uma pessoa que toda vez, ela e o marido, o Cadinho, que eu tenho paixão por esse casal, eles eram uma inspiração pura relacionado à sua conexão com o mundo, com o planeta, com o universo. Isso para mim era muito importante. Eu tirei a foto da Mel abraçada com árvores no Hyde Park, no momento que parecia que era ela conectada completamente com a natureza. Isso para mim foi muito tocante, porque raras vezes você realmente presta atenção no ar que você respira, na água que você bebe, nas plantas que te cercam, nos animais que te rodeiam. Às vezes a gente está tão estressado com a nossa vida, tão estressado com o nosso dia a dia, que esquece de reparar que a gente faz parte desse todo. E é só entendendo que a gente faz parte desse todo é que a gente vai também seguir para frente. Então realmente foi uma foto muito marcante para mim. E a Mel ficou muito empolgada com a história toda do projeto, que ela falou, você precisa conhecer a minha amiga Rúbia. Então eu falei, eu não conhecia, mas era uma conexão através de uma conexão que estava me chamando. Quem era a Rúbia? Ela era do mercado financeiro no Brasil, trabalhava em bancos, trabalhava naquele estresse todo, e ela desistiu disso tudo para poder morar em Londres e trabalhar com crianças com necessidades especiais. Isso é muito bonito, né? Você ter pessoas que dedicam o seu amor, o seu carinho para dedicar às pessoas que mais precisam. E eu fui fotografar a Rúbia no Regent's Park, onde ela trabalhava com um menininho chamado Ted, que tinha autismo. A conexão dos dois, ela foi tão linda na hora da foto, ela foi tão maravilhosa na hora da foto, que eu não sabia quem que estava aprendendo mais, se era ela ou se era ele, porque existia uma conexão no olhar. Ela me contou uma história linda, gente, que todos os médicos diziam que ele nunca ia conseguir, por exemplo, nadar ou brincar com algumas coisas que eram básicas de criança, nunca ele ia conseguir fazer isso. Mas a Rúbia dava tanto carinho, tanta atenção, trocavam tanto, que é isso que ela me dizia, que ela tinha uma troca, que ele se tornou um grande nadador ali dentro das capacidades dele, das crianças. Ele nadava, era a coisa que ele mais amava, quer dizer, uma coisa que todo médico dizia que não. Para você ver que quando você dedica o carinho a uma pessoa, essa pessoa floresce. Então para ela eu dei o nome Carinho, né? Isso foi muito, muito, muito bonito, né? E o carinho que a gente sente por alguém leva também a gente ao amor. E essa era uma outra história de uma outra mulher que eu fotografei, que era Tássia.
Sabe, quando você se abre para a vida, quando você se abre para as coisas bonitas que podem acontecer, você pode correr o risco de se apaixonar também. E isso é muito importante, porque a gente se gosta, e quando a gente se gosta, a gente atrai as pessoas que vão gostar da gente e gerar o verdadeiro amor. Né? E a Tássia, que era uma brasileira que se apaixonou por um londrino, morando lá em Londres, me mostrou o tanto que o amor pode conectar coisas aparentemente que não tem nada a ver, porque você tem duas culturas diferentes, famílias completamente com outras culturas, outros ensinamentos de vida, e de repente, por causa do amor, elas se juntam e elas estão trocando aprendizados dessa vida. Né? Então isso é muito bonito, e para ela eu dei a palavra maravilhosa do amor. Isso foi muito importante. Uma outra que é muito legal, que eu fui fotografar, ela me mostrou o quão interessante é quando você tem garra, né? Que você tem vida pulsando dentro de você, que era a Kátia, que ela tinha criado a própria marca de biquínis dela, ou seja, sendo uma brasileira, ela tinha criado uma marca de biquíni só dela e começou a vender isso em Londres, ou seja, uma coisa que a cara do Brasil, ela vendia dali para vários outros países, né? E o mais interessante é o quanto que você assume quem você é, né? No caso, sou brasileira, sou mulher, sou dessa cultura e vou mostrar isso para o mundo da forma mais bonita que eu puder. E no caso, ao desenvolver essas coleções de biquínis, que é em moda praia, ela mostrava muitas coisas que nós temos de melhor aqui no país, né? E ela era muito aceita, não só em Londres, mas em todos os outros lugares. Para ela, eu dei a palavra vivacidade. Né? Então, olham quantas palavras legais e quantas coisas bonitas essa exposição estava me trazendo. Essas mulheres, cada uma delas estavam me trazendo histórias e sentimentos e despertares que estavam sendo cada vez mais fortes e mais bonitos. Então chegou o momento de eu começar a botar em prática a história da exposição, a realmente pensar ali no dia a dia de como fazer a impressão desses quadros, pagar as despesas que eu tinha que fazer, porque realmente tudo andava de paralelo, né, gente? Eu fotografava e também fazia exposição e conseguia patrocínio, e aquilo começou a me deixar nervoso. E eu ficava nervoso, e aí me lembro disso que eu conversei com vocês logo no início. Quando você pede alguma coisa que você sabe que foi aceito lá no mundo divino, relaxa, porque alguma coisa vai acontecer, né? Então eu estava acreditando, não ficava enchendo o saco lá do divino. Falava, não vai dar certo, porque eu já pedi, já foi aceito, vai rolar, né? E aí, mas eu tava nervoso, gente, então eu virava à noite, eu praticamente quase nem comia direito, ficava só trabalhando, editando as fotos, preparando os painéis que eu queria fazer, como que ia ser a logomarca, como que eu ia fazer a divulgação, bastante trabalho até que toca o telefone. Gente, vai comigo até o final que vocês vão pirar nessa história, é emocionante, tá? Toca o telefone e era a Kátia, essa moça dos biquínis, né? E ela fala, Luffy, adorei, nossa, a sessão foi maravilhosa, não sei o que, eu queria pedir para você fotografar alguns biquínis que eu estou precisando colocar no meu site. Eu falei, yes! Olha que legal, ela vai me pagar para poder fotografar os biquínis dela, praticamente é o meu trabalho como fotógrafo, né? Alguém já está me pagando para ser fotógrafo, né? Era o início da minha carreira, né? E aí ela falou, só tem um problema, eu não posso te pagar. Oi? Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso viver, então eu vou fotografar de graça, não entendi. Ela, mas poxa, você fotografa pra mim, eu vou, né, posso te ajudar de algum outro jeito, e não sei o que, e eu falava, nossa, mas logo agora, não pode ser depois da exposição então, porque pra eu parar de fazer isso tudo que eu tô fazendo agora, tem que ser, né, uma coisa forte. Não dá, eu tenho que colocar no ar essa semana, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, seja o que Deus quiser. Vamos lá, amanhã, 10 da manhã, ela me mandou o endereço, vou estar lá amanhã às 10 da manhã. Gente, para e pensa no que eu estou conversando com você, se vocês já não passaram por uma situação parecida. Quando você não pode de jeito nenhum ajudar, porque você está precisando muito do seu tempo, da sua dedicação, da sua criatividade. Um dia que eu fosse passar o dia inteiro fotografando ela, mais o outro dia que eu ia ter que ficar tratando as fotos dos biquínis, isso ia me atrapalhar mesmo, não era brincadeira, assim, dentro do ritmo que eu tinha, porque lembra que eu tinha uma data certa para fazer a exposição, né? Bom, mas eu achava que tinha que ir, não posso deixar de ajudar, ela é uma das minhas fotografadas, vamos lá.
No outro dia amanhece uma chuva, mas uma chuva daquelas assim que eu falei, meu Deus do céu. E frio, muito frio, né? Era janeiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui falar pra ela que eu ia fazer essas fotos, gente? Aí peguei o meu guarda-chuva, que era bem pequenininho, botei a câmera na frente com o tripé e fui andando, assim, molhando o pé, sabe? Porque você vai andando na chuva, ela vai te molhando. Peguei um ônibus pro lugar que tinha que chegar e cheguei, adivinha que horas que eu cheguei lá? 10 horas da manhã. Eu tenho uma coisa de pontualidade muito séria, vai acompanhando. Eu chego lá às 10 horas da manhã e claro que ela não estava lá. Entendeu? Ela não estava lá ainda. Eu falei, não acredito. Aí eu fiquei debaixo de uma marquise, tremendo de frio. Eu me lembro tremendo de frio. Aquela chuva assim, mas era torrencial. Aquela chuva, eu falei, meu Deus do céu, que frio, que gelo, que roubada, né? O que eu fui fazer? Né? Mas tudo bem, eu estava ali esperando ela chegar. Precisava esperar ela chegar. Pois nessa hora que eu estou esperando ela chegar, debaixo de chuva, numa mini marquise, me molhando, eu olho para o lado e estava escrito assim, Clicks Digital Solutions. Na chuva, no frio, Digital Solutions. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, será que eles não fazem impressão? Vou aproveitar para fazer um orçamento. Então eu peguei e fui até lá, bati assim na porta, entrei e estava quentinho, tinha um arzinho condicionado, um aquecedor lá dentro, gostoso, tinha uma recepcionista, e eu entrei assim, dei aquela sacudida no guarda-chuva, falei, ai que delícia ficar aqui dentro e tal. Aí eu falei, olha, tudo bem, eu sou fotógrafo, me conta a história. Eu estou fazendo uma exposição e eu gostaria de fazer um orçamento de fotografia. Vocês imprimem? Claro, mas você não quer falar com uma pessoa mais especializada? Eu falei, não, eu estou esperando a minha cliente. Falava com estava todo orgulhoso. Estou esperando a minha cliente aqui, eu não posso, ela vai chegar a qualquer momento, mas você me dá o seu cartão que eu ligo amanhã para a gente conversar. Ela, não, conversa com um dos nossos especialistas, vai ser melhor, porque daí ele pode explicar tudo o que a gente faz. Aí eu falei, moça, deixa eu te explicar uma coisa, eu não posso, porque a minha cliente está ali, daqui a pouco ela vai chegar, então depois eu ligo, pode ficar tranquila, achando que ela estava tentando me empurrar o negócio, né? Aí eu peguei, aí ela, pela terceira vez, eu falei, me dá seu cartão? Ela assim, tem certeza que você não quer falar com o especialista? Eu falei, mentira, essa mulher, ela tá fazendo o quê? Ela tá me irritando. Não, muito obrigado, me dá o seu cartão, né? E sorri. Aí ela pegou, educada, linda, ela se me entregou o cartão, eu agradeci, simpático, e fui pra porta pra sair, pra esperar a outra lá debaixo da marquise, né? Quando eu chego na porta para sair, que eu olhei aquela chuva torrencial, chovendo, aquele frio, e eu ali dentro quentinho, eu falei, ai, eu não quero sair daqui agora não, tá muito frio lá fora. Aí quando eu olho para ela, presta atenção no que eu tô te falando, gente, na hora que eu olho para esta mulher, ali do lado, ela tava me olhando assim, ó, ela brilhava. Eu me lembro dessa mulher brilhando e falando para mim assim, ó, parecia que ela falava em câmera lenta para mim. Você tem certeza que não quer falar com um dos nossos? O quê? Claro que eu quero! Eu olhei pra ela e falei, claro que eu quero! Era outra história, já não era mais uma mulher me entregando... Eu tô arrepiado! Não era mais uma mulher me entregando um cartão, era um dos nossos. Eu falei... Claro que eu quero. Na hora que eu falei, claro, a porta abriu, assim, ó, pá, era uma porta que tinha da produção, assim, no térreo que eu tava, sai um cara de terno, assim, todo assim, meio que passando, dando oi. Aí ela assim, Júnior, você não pode aproveitar e falar com ele? Aí ele falou, claro, sobe aqui comigo no elevador, e quando eu vi, eu já tava dentro do elevador com esse tal desse Júnior. Aí o Júnior, o que você tá fazendo? Tô fazendo uma exposição das mulheres brasileiras, mulheres brasileiras, samba, biquíni. Eu falei, querido, não, é outra coisa. É justamente isso aí que eu quero mostrar que não é. Aí ele, opa, desculpa. Eu falei, imagina, né, gente? Gringo imaginando a mulher brasileira. Aí a gente chega, ele me mostra todo aquele parque de produção dele, toda a capacidade, todas as coisas que ele tinha para fazer, não sei o que. E eu, ai que legal, vou te ligar. Nossa, muito obrigado, não sei o que, papá. Enfim, me mostrou tudo aquilo e eu vi que eles poderiam fazer tudo o que eu precisava, então eu ligaria para fazer o orçamento. Passei a tarde inteira fotografando os biquínis com ela, depois mais um dia limpando todas as fotos e tratando, você imagina. Dediquei. No outro dia, eu mando para ele um e-mail e falo, vamos nos encontrar para poder passar o orçamento? Vamos. Presta atenção, gente. Eu levei para ele todo o projeto que eu tinha escrito.
tudo que eu faria, como que seriam as fotos, o que eu precisava de foto, de painel, de panfleto, de folder, tudo que eu precisava para que ele pudesse orçar. Só que, presta atenção, era a parte mais cara, impossível de fazer sem dinheiro. Eu precisava que ele me desse um desconto considerável. Então, quando ele me recebeu, que ele me recebeu super bem, que eu mostrei tudo para ele, que eu falei quem eram essas mulheres, por que eu precisava despertar essa energia de olhar, enxergar além do que os olhos podem ver, porque era esse o nome da exposição, era a energia além do que os olhos podem ver. Gente, pratica isso na sua vida, enxerga além do que seus olhos estão vendo, tá? Veja a parte boa das pessoas que te cercam. Era isso que eu queria falar na exposição, certo? E aí, quando chegou no final da nossa reunião, eu falei, David era o nome dele, eu falei, David, por favor, fala com o pessoal do departamento de marketing, mostra esse projeto, pergunta se eles não podem me dar um desconto considerável, porque vai ser muito difícil pagar muita coisa, né? Aí ele falou, olha, a gente existe há muito tempo, a gente nunca fez isso de desconto. A Inglaterra é diferente, tá, gente? A gente nunca fez isso de desconto, então eu posso até falar, mas vamos ver o que eles estão falando. Aí eu falei, nossa, mas tenta, né? Tenta. Lembra que eu joguei pro universo, tá impresso lá, ele que se vire agora para me ajudar. Aí eu peguei e fui embora. Na hora que eu tava indo embora no elevador, ele falou, você tá indo pra onde? Eu falei, eu tô indo pra escola, na verdade, que fica ali em Holborn. Aí ele falou, eu tô indo pra lá, eu te dou uma carona. Eu falei, nossa, que legal, né? Que cara, gente boa. Ah, então tá bom, então me espera lá embaixo que eu te pego. Quando ele chega num carrão, assim, falei, nossa, a galera que ganha bem, esses ingleses são danados, né? Aí ele foi conversando comigo dentro do carro, dizendo o quanto ele tinha ficado tocado com essa história de acreditar num sonho, de fazer alguma coisa que você realmente sente que bate no seu coração e que você precisa realizar e você precisa fazer. E que ele estava muito emocionado que eu, sem recursos, sem dinheiro, sem ser de lá, ou seja, um estrangeiro, estava abrindo caminhos com as unhas para poder realizar uma coisa que era meu sonho. E que isso tinha emocionado muito ele. E chegou o lugar que eu tinha que descer. Eu desci do carro emocionado com o que ele tinha falado, feliz por entender que essa energia da espiral estava realmente rodando de uma forma muito bacana ao meu redor, e fui para a escola. No outro dia, eu fui para um pub, né? Pub são os bares onde a gente fica tomando cerveja lá, e a gente foi todo mundo da escola, a gente saiu, era tudo assim, gente, japonês, chinês, gente, tudo quanto é lugar que estuda inglês. E eu tava nesse pub, toca o telefone, eu e um monte de estudante, toca o telefone, era o David. Luffy, onde você está? Eu falei, David, o que aconteceu? Alguma coisa? Aí ele disse, não, aonde você está agora? Eu falei, eu não queria falar que eu estava num pub, porque eu queria mostrar que eu era um super fotógrafo, mas eu não queria dizer que eu era estudante, sei lá. Eu fiquei meio com vergonha e falei, eu tô num pub. Falei que estava num pub. Qual pub? Shakespeare Head, tô indo para ir agora. Eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? E ele pegou e daqui a pouquinho, passou uns 15 minutos, chega ele, terno, gravata, todo arrumado, com aquele jeito que ele tava, e a gente ali com aquela cara de estudante, né, gente? Naquele pub, eu roxo de vergonha, falei, tudo bem, não sei o que. Aí ele chegou já dando um oi pra todo mundo, oi gente, tudo bem, não sei o que, posso pagar uma cerveja pra todo mundo? Eu falei, como assim pagar cerveja para todo mundo? O que está acontecendo? Aí ele, vem comigo. Aí ele comprou umas jarras assim de cerveja, que lá chama pint, né? Várias jarras, assim, encheu, colocou na mesa, encheu o copo de todo mundo, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, e falou assim, eu gostaria de propor um brinde. Eu falei, esse cara tá bêbado, o que está acontecendo? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Ele disse, eu gostaria de propor um brinde, todo mundo, por favor, um brinde a esse cara, a mim. Eu falei, o que está acontecendo, David? Eu quero propor um brinde. A nossa empresa existe há 30 anos. Há 30 anos que a nossa empresa nunca patrocinou ninguém. Nunca deu nada de graça. E eu quero fazer esse brinde para mostrar que a nossa empresa vai patrocinar 100% da sua exposição, Luffy. 100% da sua exposição, Luffy. Eu comecei a tremer e falei, o que, David? 100%? Vocês vão me dar tudo? Tudo, cara. Fotos, os painéis, a brochura, tudo que você quiser você vai ter. Porque foi um projeto mais lindo, que mais me tocou desde quando eu comecei a trabalhar com a empresa. Claro que eu sentei e fiquei nervoso. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Como que você conseguiu? O que você falou com esses caras? Como é que você defendeu esse projeto lá pro pessoal do marketing? O que você falou? Ele olhou e falou assim, Luffy, acorda. Eu, o quê?
Eu sou o dono. Você é o dono. Gente, presta atenção no que eu tô falando. A hora que eu fui ajudar a menina que tinha me pedido para fotografar de graça para ela, que eu fui debaixo de chuva, sentindo frio, não entendendo por que eu estava abandonando o meu negócio para ajudar alguém que precisava. Que eu entrei lá e estava quentinho, que aquela mulher falou, fala com alguém, fala com alguém. Até a hora que ela falou, fala com um dos nossos. E eu aceitei que a porta abriu, podia entrar qualquer um, qualquer funcionário, qualquer pessoa. Entrou o Júnior. O Júnior era o filho do dono. Era o dono. Era o cara que atualmente mandava na empresa. E foi esse cara que me recebeu, que me escutou e que tocou fundo na alma dele essa história da gente querer olhar o lado bom das pessoas. A gente olhar aquilo que os olhos nem estão enxergando, mas que a alma está se conectando. E esse cara disse para mim que eu não ia gastar um centavo se dependesse dele para fazer essa exposição acontecer. Então, gente, nesse episódio de hoje emocionante, que eu realmente fiquei muito mexido, que até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono, eu falei para vocês da educação da Roberta, do amor da Tássia, da espiritualidade da Mel, eu falei do carinho da Rúbia, eu falei da vivacidade da Kátia, e falei quase de um milagre, de que quando a gente acredita, que a gente acredita muito forte, que esse pedido você tem certeza que vai ser realizado, ele está impresso nessa alma, nesse mundo espiritual. E a hora que você relaxa, você não sabe da onde vai vir, mas vem. Espero que vocês estejam entendendo o caminho que a gente está indo, para onde a gente está chegando, porque eu estou tendo um prazer imenso de abrir meu coração e minha vida aqui com vocês. E espero que esteja tocando a sua vida também, porque eu falei no último episódio, se a gente está aqui, olho no olho, é porque tem coisa aí que está sendo despertada. Então, muito, muito, muito obrigado por estar aqui comigo, porque não é à toa, tá bom? Muito obrigado, gente. Se puder, escreve um comentário, conta para as pessoas, espalhe esse amor. Existe uma onda do bem que é virtual, que é normal, que for, mas ela existe. E é essa onda que a gente precisa espalhar juntos, tá bom? Obrigado, viu, gente? Até o próximo.